Esse vídeo aqui é pra você que às vezes está perdido na vida porque perdeu alguém que amava por razões boas ou ruins. Razões boas é quando alguém, sei lá, vai fazer uma faculdade ou tem que fazer alguma viagem a trabalho e você não aceita isso e fica corrompido. Por razões ruins que alguém já te traiu, quebrou tua confiança e eu quero conversar isso com vocês hoje. Simples assim, eu cheguei agora de uma corridona e eu tava com isso guardado e eu tenho 1 milhão de seguidores no Instagram desde que eu comecei a compartilhar minhas reflexões, salvando a vida de muitas pessoas por apresentar um ponto de vista que elas não estão acostumadas. Eu falei, cara, eu preciso vir aqui conversar com vocês. E eu quero conversar uma parada que é sobre isso, sobre tá tudo bem, dizer tchau para as pessoas que a gente ama e não ficar triste com isso, não pelo fato de entender facilmente que as pessoas têm que ir, mas não ficar triste pelo fato que isso é sobre a vida. Às vezes a gente muda literalmente o rumo da nossa vida. Você só parar pra pensar o que era a sua vida antes da pandemia e agora é depois. Hoje a gente completa 5 anos praticamente de pandemia. E muitas coisas desandaram, muitas pessoas tiveram que se virar nos 30 para aprender coisas novas e a gente muda a forma como a gente vê o mundo. Então, às vezes a gente fica muito puto, triste, achando que a vida não vale a pena quando a gente entende que a gente perde alguém que a gente sonhava em ter toda a vida pela frente. E eu quero que você pense de um lado agora que eu vou conversar contigo sobre você antes de mais nada. Você de repente, vamos criar simulações aqui para você entender o que eu tô conversando, ok? Eu joguei vôlei a minha vida inteira profissional, fui campeão mundial na Alemanha, rodei o Brasil inteiro, porra, joguei no Panamá, joguei, enfim, vários lugares. E dos meus 12 aos 17 anos eu achava que isso seria o futuro da minha vida. E as pessoas que eu me relacionei nessa época, a forma como eu tratava as outras amigos, parentes e tudo mais, era em torno disso, porque eu acreditava que isso era o meu futuro e me botava como primeiro lugar sempre. E isso sempre foi muito saudável e às vezes as pessoas levam isso como um egocentrismo, um egoísmo, mas juro pra você que se você tá no relacionamento com alguém, ou se você tá entendendo essa conversa aqui, sempre colocar o outro acima de você, você não dura com alguém. Porque por mais que você ame essa pessoa, conforme você vai se adaptando à vida dela 100% a isso, uma hora você não está satisfeito com o que está acontecendo. Por mais que a outra pessoa esteja feliz, você não vai estar. E aí acaba que começa a desandar e você até conversar isso com a pessoa, ela não entende, pois você sempre demonstrou criar uma máscara boa para estar com ela, só que quando você assume derramar isso para ela, ela não entende, vocês discutem e daí muitos relacionamentos acabam. Então, eu quero te dizer que dentro do exemplo que eu dei, quando alguém me chamava para sair, ou até o relacionamento que eu tinha na época, era sempre o equilíbrio. Era, tá bom, hoje a gente pode sair, mas por favor, semana que vem você poderia ver um jogo meu? Ou semana que vem eu poderia treinar um pouco mais e eu te vejo na terça-feira? Era sempre um equilíbrio. E às vezes pode ser isso no momento que você está trabalhando muito, ou da mesma forma que você pode estar no momento que a sua vida está mais estável e você quer ter mais um relacionamento com alguém. E aí vem toda aquela questão de idade, que às vezes você está com alguém mais novo, mais velho. E às vezes aquela pessoa que você conheceu naquele momento que você está estável e a outra pessoa está trabalhando muito, vocês encontram na rotina que, ok, você consegue ajudar ela a pagar as viagens quando vocês têm tempo livre, mas passa-se 2, 3 anos e se isso não é conversado, a outra pessoa começa a estar estável e não começa a estar tão confortável com você querendo pagar por uma viagem X, sendo que ela quer gastar o dinheiro dela com outra coisa. Às vezes, sei lá, ela quer fazer uma casa e você quer continuar viajando, saca? Então, toda vez que você se colocar numa posição, e entenda que se você está vendo esse vídeo não é à toa, que a sua vida desandou desde que você perdeu um relacionamento e você se pergunta se você acredita em Deus ou não, por que Deus fez isso contigo, coloca a cabeça no lugar primeiro quem você é e o quanto você mudou. E quando você entende isso, você entende o porquê as pessoas que você tanto amava e vice-versa foram embora. E você sempre bate na tecla do será que essa pessoa me amava tanto assim? Porque se ela me amava mesmo, ela faria de tudo para continuar comigo. E às vezes não. E isso tudo é conversado. Conversa sempre. Se você reparar, desde o início do vídeo eu falei que quando você decide derramar os seus problemas de coisas que você veio guardando, a outra pessoa não vai entender. E não, não é uma justificativa para alguém terminar um relacionamento, não é uma justificativa imediata que eu quero dizer. É algo que acontece que é uma construção. O relacionamento é uma construção. Vocês estão juntos, conversem, como eu posso te ajudar? Eu tenho um sonho, você tem outro. Vamos nos somar. Agora, se ao longo de 2, 3, 5, 10 anos, de repente a vida da pessoa muda totalmente por alguma razão, se você vê que você tem que abrir mão de mais do que metade do que você é para sempre estar preenchendo a outra pessoa, eu te garanto que uma hora isso não vai bater. Então, assim, repare
que muitos relacionamentos hoje que você pode conhecer que duram muito são pessoas super amigas e super que conversam. Não são pessoas que querem simplesmente só fazer de tudo para agradar a outra. Isso é incrível no começo do relacionamento, no começo da paixão. Paixão é aquele ato de você estar fumegante para estar com alguém, fazer de tudo para estar com aquela pessoa. E o amor é você entender que a construção é doar o seu tempo para somar na vida da outra e vice-versa. Então começa a botar a cabeça no lugar que não faz nenhum sentido você ficar chateado com alguém que foi embora pelo simples fato que você também poderia fazer a mesma coisa com a outra pessoa. Para de ser egoísta nessa situação. Então assim, se alguém foi embora porque vacilou contigo ou te traiu, ou sei lá, meu irmão, bota a mão pra Deus e agradeça que você não perdeu tempo, doando do seu tempo, pra estar com uma pessoa que não te valoriza e não te respeita ao ponto de ter traído você. Bota isso de primeiro lugar, que aí você nunca vai ficar tão chateado toda hora remoendo o que você poderia ter feito pra pessoa não ter te traído. Porra nenhuma, parceiro. A pessoa pra te trair, ela tem um total de mau caráter que é inigualável pra você que não entende. Pois normalmente as pessoas que não entendem as pessoas que traem são pessoas que nunca trairiam. Então você não consegue se colocar no lugar da outra e você fica se colocando no lugar de vítima de como eu poderia mudar para aquela pessoa não fazer aquilo. E caralho, eu não poderia mudar nada. Poderia ser a pessoa mais perfeita do mundo. E se de repente alguém foi embora por falta de entendimento do seu lado, de tipo, cara, a gente podia sair mais, a gente podia fazer mais coisas, isso e aquilo, são detalhes que normalmente as pessoas conversam, mas se você não prestar atenção, realmente a pessoa vai embora e aí você sim é o errado. E com isso você aprende, eu espero que você não tenha que passar por isso, a quando você tiver um próximo relacionamento, você dá valor a cada detalhe do que a pessoa te pede. E quando você dá valor a esse detalhe, você entende a pedir também. E é tudo um equilíbrio. Então eu garanto pra vocês, quanto mais longo for o relacionamento e mais conversa vocês tiverem, mais vai ser fácil de vocês se adaptarem uns aos outros. Cara, porque o ser humano é um bagulho muito complexo, cara. Foi o que eu falei agora no início do vídeo, como é que era a sua vida antes e depois de pandemia. O que você sonhava em ser, o que você não faz mais, qual é o seu novo trabalho, quais são os seus novos hobbies, o que você gosta de ver que você não gostava. Se você entender o quanto você muda ao longo do tempo, por que você fica tão chateado se as pessoas às vezes mudam com você? E eu não tô falando de tratar bem ou tratar mal, tô falando de às vezes mudar o objetivo de vida. E às vezes o que acontece de pior é quando a gente força algo dar certo sem ter essa conversa, ao ponto de vocês não terem nem o mínimo carinho mais um pelos outros e acabam um péssimo relacionamento. Porque simplesmente vocês não conversaram sobre como fazer aquilo ali dar certo e se é possível dar certo. E se não for possível dar certo, é chorar e agradecer por tudo que vocês aprenderam com o outro. Então, por favor, se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, começa a me acompanhar por aqui que eu pretendo trazer vídeo quase todo dia. E entende que Deus me deu esse dom de ver a vida com uma clareza no qual eu consiga compartilhar com as pessoas uma mensagem que às vezes está na cara dela, elas não reparam. Então, se eu vim aqui falar contigo, se você tá mal por alguma coisa que terminou um relacionamento, entende antes quem você é, o quanto você muda, que talvez você vai entender o porquê a pessoa mudou. E se foi defeito seu de não prestar atenção aos detalhes, se foi defeito seu de não tentar fazer o tanto quanto para estar com ela, e se de repente você não seria feliz fazendo o máximo de esforço para estar com ela, porque ela quer outra coisa. Assim como você poderia querer também. Então, espero que esse vídeo tenha feito sentido pra você. Comenta aqui embaixo um tema de próximo vídeo. É nóis, um beijo e é nóis.